Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Douglas Trierweiler. Eu vinha pensando qual seria o próximo destino que eu compartilharia com vocês. Como as minhas viagens praticamente todas foram viagens onde eu fiz um país depois do outro, um destino acabou sendo consequência de outro, então eu resolvi que eu contaria como foi uma das viagens mais incríveis e ao mesmo tempo mais inesperadas que eu já fiz. Foi uma road trip onde eu viajei por mais de 25 dias, passei pelo território de 11 países e rodei mais de 8.000 quilômetros. Isso só contando o carro, sem contar o que eu fiz de trem, ônibus, balsa e avião. Hoje eu vou começar então a contar como que surgiu a ideia de fazer essa viagem, como que foi mais ou menos o planejamento até o primeiro ponto. Tudo começou quando alguns amigos que moravam a 50 quilômetros ao norte de Dublin resolveram se mudar, mas para Lituânia. Eles então pediram que eu fizesse um orçamento para fazer essa mudança para eles de Drogheda até Vilnius. Era uma viagem de aproximadamente 3.000 quilômetros. É claro que de primeira eu fiquei, por um lado, muito excitado com a ideia e, por outro lado, eu fiquei também um pouco tenso e inseguro, já que eu teria que fazer toda a viagem de volta sozinho e também o meu carro ele tinha alguns problemas e eu não me sentia muito seguro em viajar com ele assim. Nós chegamos então num acordo, definimos a data da viagem e eu comecei a programar o meu retorno. Como a viagem seria em 4 pessoas, mais um gato e algumas poucas bagagens, eu precisaria tirar o banco de trás do carro, perdendo assim 3 lugares. O carro já estaria cheio, não tinha como mais ninguém viajar conosco. Conversando com alguns amigos, dei a ideia de, se eles tivessem interesse em fazer essa viagem de retorno comigo, ir até a Lituânia de avião ou até alguma outra região onde eu estivesse passando, para que a gente fizesse o retorno junto. Apareceu então o André, que já estava planejando uma viagem para a mesma época, só que ele ia para a Espanha, que era totalmente fora de rota. Como eu tinha uma festa de família para ir na Suíça na mesma época, eu tinha então 2 opções. Ou eu voltaria sozinho para a Irlanda, ficaria um período lá e depois voltaria de avião para a Suíça, ou então eu ficaria rodando de carro pela Europa por mais aproximadamente 10 dias, até que fosse a data da festa na Suíça. E foi o que eu fiz. A gente precisou se encontrar várias vezes para definir um roteiro e ver qual seria a melhor opção de local para a gente se encontrar e também quais os pontos que a gente iria visitar até voltar para a Irlanda. A única certeza que a gente tinha era que a gente iria se encontrar em Palma de Maiorca. Todo o restante da viagem foi definida de um dia para o outro. A gente sabia mais ou menos o que a gente poderia visitar naquela região. É claro que muita coisa dependeria do tempo e da grana principalmente. Todo o roteiro que a gente ia fazer, a gente planejava um dia antes, inclusive reserva de hotel e tudo mais. Por isso que eu falo que a viagem foi totalmente inesperada. Faltando uma semana para a viagem, eu deixei o carro com o mecânico, eu até já havia conversado com ele antes, para fazer uma revisão geral e também arrumar aquele problema, que fazia com que quando o carro chegasse a 2.700 giros, ele cortava e não deixava evoluir. Quando faltava 3 dias para a viagem, ele me pediu mais 4 dias para entregar o carro, então ele remontou o carro, não fez nada, só fez a revisão que ele tinha que fazer e disse que eu não precisava me preocupar porque eu podia viajar com o carro daquele jeito, sem medo nenhum. O primeiro trecho da viagem eu não vou nem considerar Dublin até Drogheda, e sim de Drogheda em diante. Eu cheguei então em Drogheda, peguei o pessoal, carregamos o carro e a gente foi rumo ao Wexford, que é no sudoeste da Irlanda, de onde a gente pegou a balsa para ir para a França. O segundo trecho foi de Wexford até Cherbourg, que fica no norte da França. Foram mais ou menos 600 quilômetros que fizemos em 18 horas de balsa. Nós saímos da Irlanda ao pôr do sol e chegamos próximo ao meio-dia na França. O terceiro trecho foi de Cherbourg, na França, até Charleroi, na Bélgica. Foram mais ou menos 570 quilômetros. Durante cada trecho de viagem, o Sérgio ele calculava mais ou menos a distância que a gente tinha que percorrer até uma cidade X, o tempo que a gente levaria para chegar, e aí então ele começava a procurar um hotel para a gente se hospedar naquela noite. Nesse segundo dia e terceiro trecho já, a gente cruzou todo o norte da França até chegar na Bélgica. Nós acordamos cedo, tomamos café ainda no hotel e já seguimos com destino a Berlim, que eram mais 780 quilômetros. No carro a rotina era a mesma. Conversa, música, piada, risadas, carinho no gato que não gostou de ficar preso na gaiola, foi comprado exclusivamente para viagem e acabou viajando solto.
e alguns cochilos do pessoal. A gente parava basicamente para abastecer, banheiro e algumas refeições. E chegamos em Berlim, já era noite. O trecho seguinte, de Berlim até Varsóvia, era um pouco mais tranquilo, 550 km. A gente saiu do hotel, que ficava próximo ao aeroporto, e fomos até a cidade de Berlim para dar uma volta por lá, mas não aproveitamos muito. Quando a gente já estava em território polonês no final da tarde, a gente parou para abastecer e uma abelha acabou entrando no carro e foi justamente na Just, que eu não lembro se ela era apifóbica ou alérgica à abelha. Eu sei que o desespero foi grande e até tirar a abelha do carro e o pessoal se acalmar foi mais alguns minutos na parada. A vantagem é que o pôr do sol ali foi surreal. Nós chegamos em Varsóvia já à noite e ficamos completamente impressionados com o hotel. Era o mais barato da viagem e com certeza o mais bonito de todos. Definitivamente o hotel de Varsóvia era incrível. E o café da manhã então nem se fala. O sexto trecho entre Varsóvia e Vilnius era um dos mais tranquilos, menos de 500 km. Nós saímos cedo, logo depois do café da manhã, e fomos até Vilnius. Chegamos em Vilnius, era próximo meio-dia, início da tarde, e fomos direto almoçar. Essa foi então a primeira parte da road trip. Foram 5 dias, desde a Irlanda até a Lituânia, até o leste europeu. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês um pouco da cidade de Vilnius e também da cidade de Trakai. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se você já fez uma road trip também e como é que foi. Um beijo para vocês, um abraço e até o próximo vídeo na Lituânia.